Bom dia, shalom pessoal. Hoje eu venho fazer um vídeo aqui especial sobre o livro Fator Melquisedeque, a pedido do nosso irmão Emerson Passos, ok? Ele fez um comentário deixando um vídeo aí, pedindo sobre, para me fazer uma resenha, um comentário sobre o livro Fator Melquisedeque, ok? Mas antes disso, não esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like, ok? Então, vamos embora para o vídeo. Então, pessoal, esse livro é muito interessante. Eu te aconselho a ficar até o final, você vai ser muito edificado. Olha só, eu li esse livro no ano de 2006 para 2007, quando eu estava fazendo um seminário missiológico em Trindade, na MCM, Missão Cristã Mundial. Então, ali, né, um dos livros que a gente tinha que ler e estudar e pesquisar sobre era o Fator Melquisedeque, ok? Fator Melquisedeque. Vou deixar aqui na descrição, né, um link, né, com PDF do livro. Se você não leu, eu te indico a lê-lo, ok? Mas, né, eu quero falar um pouco desse livro. Esse livro é muito edificante. É um livro grande, né? Você tem que gastar um tempo para lê-lo. Mas logo no primeiro capítulo, né, eu quero motivar você aqui, logo no primeiro capítulo do livro, né, ele trata exatamente do assunto, né, de Atos capítulo 17, tá aqui na descrição aqui embaixo, ó, Atos capítulo 17, do versículo 16 ao 24, onde Paulo prega ao Deus desconhecido. Né? Então começa ali então a história. É interessante que Paulo ele se move no seu espírito, o próprio Espírito Santo se move nele, para que ele então, né, pregasse aos gentios atenienses. Mas ele estava pregando então na sinagoga judaica, e os judeus, obviamente, a maioria o rejeitando, os judeus religiosos ali de Atenas. Então ele passa, né, a discorrer ali para os gentios. E eles se mostram interessados na palavra de Paulo. Obviamente nem todos, você vai ver no texto que nem todos, mas a grande maioria. E eles então levam Paulo para o Areópago, né, uma área grande onde muitas pessoas podiam sentar e ele ser ouvido, e eles atentamente param então para ouvir Paulo, e Paulo começa então a pregar. Esse livro então, o Fator Melquisedeque, fala, o primeiro capítulo dele, já vou fazer essa resenha aqui, se trata exatamente da história por trás, né, de Atos 17, do Deus Desconhecido, o primeiro capítulo. Obviamente depois os outros capítulos tem histórias maravilhosas, mas então, o que se trata então o Fator Melquisedeque? O testemunho de Deus, né? O testemunho que Deus dá do seu Filho, Jesus, o Messias, na humanidade. Em todas as tribos remotas e na história da humanidade, Deus testemunha que Jesus haveria de vir. E olha que interessante essa primeira história do livro, né? Ao Deus Desconhecido. Então conta-se então, ali logo no primeiro capítulo do livro, né? Fazendo um pouquinho de spoiler só, mas no primeiro capítulo do livro, o autor já relata a história, né, de 600 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Jesus, que foi falada por vários, vamos dizer assim, vários filósofos gregos. Citaram essas pessoas, Nícias, né, e Epimenides, que são os dois protagonistas aí da história do capítulo 1. Nícias era um conselheiro do conselho, né, de sábios de Atenas, dos gregos ali. E Atenas é uma cidade extremamente idólatra, centenas e centenas de ídolos, ok? Havia na cidade. O que acontece ali, por que eu resolvi até fazer essa resenha desse livro? Porque fala exatamente nesse capítulo de um tempo de epidemia que aquele povo vivia. Eles viviam um tempo de epidemia, entende? E eles sacrificaram todos os deuses, sacrificaram as centenas de deuses que eles tinham, usando todo tipo de magia, todo tipo de encantamento, todo tipo de medicação, e nada resolveu o problema da epidemia, da praga que se alastrava, matando dezenas e dezenas de pessoas ali na cidade de Atenas. E eles então buscaram conselho com vários, e esse Epimenides falou, olha, aliás, o Nícias fala, eu tenho um amigo, Epimenides, que mora em Creta, e ele talvez possa trazer uma solução para esse problema, né? E eu vou buscá-lo. Aí eles entraram em consenso, ele foi lá, buscou, ele trouxe, e quando ele chega, ele se depara com aquele tanto, né, de deuses na cidade, centenas e centenas, ele até faz uma ironia, fala assim, nossa, tem mais deuses aqui do que homens, né? Olha só. E ele então fala, ó, ele passa o conselho dele, ele se reúne no conselho, ele passa o conselho dele, olha, separa
algumas dezenas de ovelhas brancas, pretas e, né, de várias cores, marrons, malhadas. E amanhã eu volto. E separa também alguns pedreiros, algumas pessoas para construir alguns altares. Ok. Ele foi dormir, descansar, e ele então é acordado no outro dia, que o povo não havia dormido, até por conta que estavam cuidando das centenas de dezenas de doentes na cidade, por conta dessa epidemia. E eles então ansiosamente aguardavam ali a manifestação desse Epimenides, que tinha raiz judaica. Ele tinha uma raiz judaica. E ele então ora ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus dos céus, né, ao Deus então desconhecido pelos atenienses. E ele então tem essa direção, e ele fala assim, ó, pega essas ovelhas. Detalhe, as ovelhas não podiam comer durante o dia todo, e a noite toda elas teriam com fome no outro dia. Então, ovelhas com fome. Ele falou, pega essas ovelhas, soltem elas no pasto verde, na relva, ele estava num lugar alto, e assim será. A ovelha que negar o seu estado natural de fome e não comer, né, um herbívoro não comer aquela relva, aquele pasto verde, essa ovelha é um sinal de que, né, vamos fazer então o sacrifício. Olha só. E ele não sabia que o ateniense falou assim, não, uma ovelha se deitar, ela deve estar doente, né? Na incredulidade deles, ela deve estar doente. Mas a surpresa é que eles achavam que nenhuma delas, né, ia se dobrar. Mas na realidade, quando eles soltam as dezenas, aí uma primeira pessoa fala, olha, uma se deitou, que é a primeira que se deita. Um cordeiro macho branco. Depois outros também começam a se deitar. Eles se ajoelham na relva, se deitam e não comem, mesmo tendo passado o dia todo e a noite toda com fome. Eles negam então o seu desejo natural, né, em prol de algo que o Criador queria fazer, salvar todo aquele povo. E olha que interessante, isso aponta para um testemunho de Jesus na população ateniense 600 anos antes dele vir. Entende? Porque ele é o cordeiro que foi morto. Irmãos, isso é tão poderoso, me lembra da passagem de Jesus no Getsêmani. Quando ele está ali com os joelhos dobrados, assim como aquele cordeiro se dobrou, né, com o joelho ali naquele pasto verdejante. E Jesus dobrado no jardim das oliveiras, dizendo, Pai, passa de mim esse cálice, se possível, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus então se entrega ali por todos, como aquele cordeiro ali nos atenienses se entrega. E ele dá a seguinte ordem, aonde esse cordeiro se dobrou, ali vocês vão levantar um altar e vão sacrificar esse cordeiro no altar aonde ele está. Irmãos, isso é muito poderoso. Você não tem noção de quão edificante esse livro é. Quando você olha para o testemunho do próprio Deus, né? Que Paulo prega ali ao Deus. E eu fico elocubrando aqui a pregação de Paulo para esses atenienses, imaginando ele falando de Jesus. Olha, esse cordeiro que se dobrou, esse cordeiro que se rendeu, né? Que era o próprio Jesus, era apontamento profético dele. Entende? E por mais duvidosos que eles sejam, quando um se dobrou, os outros também se dobraram, os outros cordeiros, né? Alguns deles que o próprio Deus quis, então eles foram sacrificados para que os atenienses falassem, não, foi um que estava doente, eles falassem, não, 2, 3, 4, não, isso é a mão de Deus, e esse Deus tem que ser honrado. E eles perguntaram, qual o nome que nós vamos pôr para esse Deus? Falaram, não vai pôr nome nenhum, ele não é um Deus como os outros deuses comuns. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. E ele se revela para aqueles que o buscam, aqueles que o querem a presença dele. E olha que interessante. Eles edificam esse altar, colocam lá o Deus desconhecido, agnostos theos. Vou deixar aqui a palavra em grego. Agnostos theos. E esse agnostos theos, então, é referido depois por filósofos gregos, depois que vieram depois dessa história. Né? Como Platão, Aristóteles falam sobre agnostos theos. E olha que interessante. Ele ainda relata, né, que depois, né, que eles sacrificam isso, 7 dias depois, ou seja, no dia seguinte já começa a ver sintomas de que a epidemia começa a passar. Mas depois de uma semana já não tinha mais a epidemia, tinha sarado todas as pessoas que estavam doentes, recobraram seus ânimos. E Deus cura uma cidade inteira, uma nação grega. E olha, irmãos,
Esse é um livro muito oportuno para você ler nesse tempo que nós passamos hoje na humanidade. Um tempo que o mundo está sendo assolado por uma epidemia, por uma peste. Entende? E você vê o testemunho de Deus, que Deus é um Deus misericordioso. O mesmo Deus que traz justiça, ele traz misericórdia. O mesmo Deus que é misericordioso também é um Deus que traz juízo. E ele balanceia isso de acordo com cada coração ao longo da humanidade. Então, eu não vim aqui contar o livro, eu vim aqui fazer uma resenha do livro, motivar você a ler esse livro. E, mais uma vez, esse livro me remota a textos bíblicos, né, como o Salmo 23. Né, quando eu me lembro desses cordeiros se dobrando, eu me lembro da palavra do salmista, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes. Você começa então a ter uma vislumbre, uma visão de Jesus, o Messias, como esse cordeiro em pastos verdejantes, mas que não satisfaz a sua própria vontade, mas vive para agradar a vontade do Eterno, do Criador. E todo o viver que ele vive agora é em prol dele. Como o próprio apóstolo Paulo fala, né? Já não mais sou eu quem vivo, mas Jesus, o Messias, vive em mim. E esse viver que eu vivo agora na carne, nesse mundo físico, terreno, eu vivo para agradar o Filho do Altíssimo, que testemunha durante toda a humanidade que o seu Filho viria, e ele de fato veio, e que ele retornará. Amém? E também ele fala aqui de outros povos que tiveram essa experiência fortíssima. Então, se você não leu o livro, leia. Ele fala das experiências dos cananeus, povos remotos, da experiência dos incas, né? Da experiência dos geteus, macbas, povos de origem chinesa, coreanos, de vários lugares do mundo, Xande, né? Que tiveram essa mesma experiência que os atenienses tiveram, de uma forma poderosa e grandiosa, ok? Então leia o livro, você vai se surpreender. É um livro que vai te edificar muito, vai renovar a sua fé. Leia com os olhos do Espírito Santo. Amém? Então esse é meu vídeo para você hoje, a pedido de um inscrito aqui do canal, da resenha desse livro que é maravilhoso. Vou deixar os links aqui na descrição para você, né, ter acesso ao PDF desse livro, ok? Shalom, que o Senhor te abençoe e edifique a sua vida. Um abraço.